forma errada. Uhum. Você chegou a dizer que o cristianismo, da forma que está sendo feita, ela é o inimigo do evangelho, o inimigo número um, o inimigo de Cristo. Essa foi a palavra que você citou. O cristianismo, esse cristianismo que nós estamos vivendo hoje, Caio, Não é de hoje, não. ele é a essência do que Jesus ensinou ou não? Não, ele desde o quarto século que surgiu o fenômeno que a gente chama de cristianismo e que Jesus não tem nada a ver com ele. Jesus não fundou um ismo nenhum. O que as pessoas não entendem, porque não entendem nem etimologia, semântica de palavras, nem nada, é que se você botar um ismo, um sufixo ismo em qualquer coisa, você criou um sistema, criou uma mecânica. Assim como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o budismo, o marxismo, o capitalismo. Um sistema. Os ismos são sistemas. E Jesus era antissistema em tudo. Você só encontra o evangelho em Jesus e nas práticas apostólicas que não são incoerentes com Jesus. Porque nem a prática apostólica serve como modelo absoluto do que seja o evangelho, porque eles eram pessoas que, durante as narrativas dos 4 evangelhos, eles são o tempo todo corrigidos. Corrigidos não porque Jesus, do nada, diz que eu estou sabendo o que está acontecendo no seu coração, não. É porque eles tinham a coragem de falar as maiores barbaridades do mundo, os apóstolos. Quem é o maior? Um chama a mãe, 2 chamam a mãe, mãe, pede a ele, para quando ele vier no reino dele, Tiaguinho sentar à direita, Joãozinho sentar à esquerda, vai lá, mamãe vai lá e pede. Você vê a pateticidade desses homens simples. E as perguntas, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, mas não anda conosco, não faz parte do nosso grupo, e nós lhe proibimos, e Jesus disse, não lhe proibais, porque vocês não são absoluto de nada. Se alguém não é contra vocês, já é por vocês. É diferente de mim, porque a coisa mais simples que tem é discípulo querer ficar no lugar do mestre. O mestre é acerca de quem se diz, porque ele próprio disse de si. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos lá, Caio. Agora, os discípulos não. Se eu sou só um discípulo. Quem não é por mim, não é necessariamente então, contra mim. Então, vamos entrar no discípulo. Vou fazer a pergunta para o senhor dura. O apóstolo Paulo chega e fala, sede meus imitadores como eu for de Cristo, soberba de Paulo, e eu pergunto, hoje as pessoas podem te olhar, o senhor teria essa coragem de falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Eu tenho coragem de dizer, me imite, quando eu sei que eu sou uma referência que leva para Jesus e eu não tenho nenhum medo de dizer, olha para mim. Mas o senhor é um crítico de Paulo. Hã? O senhor critica algumas ações de Paulo. Não, já deixou eu claramente. sou o melhor amigo de Paulo. Mas critico ele em algumas ações. Agora, eu não sou idólatra de Paulo, porque Paulo é só meu irmão, teu irmão. Paulo fazia todo dia o que eu faço todo dia, ele tinha as mesmas necessidades que eu tenho. É um fenômeno do cristianismo, foi ter alçado Pedro, Paulo e os apóstolos a um nível de praticamente deidades, que é um negócio horroroso. Mas essa frase, o senhor acha que caberia bem para Paulo? Sede meus imitadores como eu for de Cristo? Ele não tinha nada para oferecer. Se ele tivesse um evangelho de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, ou de João, para dar, dizer, lê isso aqui, mas não existia. Quando os evangelhos começaram a ser escritos, Paulo já tinha sido decapitado. Mas ele mergulhou com Barnabé em ensinamentos profundos. Barnabé acompanhou Jesus. Não, Barnabé era primo de Paulo. Mas Barnabé acompanhou Jesus. Ficou inferior no conhecimento a Paulo. Leia lá Gálatas, no capítulo 2. Paulo, Barnabé e Pedro, na Galácia. Paulo, a carta aos Gálatas é uma bronca de Paulo a Pedro e Barnabé. Sim. É uma bronca. Porque você lê o capítulo 1, Paulo faz aquela introdução e logo diz que ele estava lá com Pedro e Barnabé na Galácia, até que desceram judaizantes
presbíteros da igreja de Tiago em Jerusalém, e chegaram lá e encontraram Pedro, Barnabé e Paulo comendo e bebendo com os gentios, com os pagãos da Galácia, com toda a naturalidade. Aí Pedro começou a recuar, aí ofereciam para ele o que ele estava bebendo, ele dizia, não, eu não bebo, na maior mentira de hipocrisia. A Barnabé também, que era um cara desenvolto, maduro, que foi o discipulador original de Paulo e depois de algum tempo ficou muito para trás de Paulo, porque Paulo era um bólido. Eles estavam operando, metaforicamente, no mundo da física clássica de Newton. Paulo deu um salto quântico para além de Einstein e de Planck, outro departamento. Aí Paulo vê a dissimulação deles lá na Galácia. Não, a gente não come isso, a gente não pega aquilo, não come aquilo outro. Depois de Atos 10, da casa de Cornélio, da casa de Simão, do lençol que baixou para Pedro, com todos os animais impuros que a dieta de Moisés proibia, que não eram coxe, que não se podia comer. E o que o Espírito Santo disse? Pedro, mata e come. E alguns teólogos dizem que essa foi uma oportunidade que Pedro perdeu, que é aí onde, segundo alguns teólogos, que é onde Deus transferiu esse ministério para os gentios para Paulo, quando Deus levanta. Porque isso aí já é conversa, interpretação furado de quem quer ter alguma novidade para falar. Mas Deus não precisou transferir nada, cada um é cada um. Paulo foi quem Paulo foi, Pedro podia ter crescido mais do que Pedro cresceu. Agora, Pedro foi um indivíduo que teve um teto, e o teto de Pedro se chamava Jerusalém, se chamava Tiago. Sim, então, irmão de Jesus. Irmão de Jesus, que você veja como a carne e sangue não produzem nada necessariamente superior. Tiago era irmão de Jesus, mas do ponto de vista da evolução transcendente, mística, da percepção de Cristo, ele não caminhou com Cristo, ele conheceu Jesus na ascensão. Mas mesmo que tivesse caminhado, Pedro caminhou, mas não alcançou o que Paulo alcançou, e nunca andou com Jesus. O conhecimento de Jesus não está atrelado nem ataviado a uma pessoa ter andado 3 anos e 6 meses com ele observando de fora. O conhecimento de Cristo acontece com Cristo morando dentro de mim. Foi por isso que quando ele diz em João 14, 15, 16, 17, onde ele repete recorrentemente a mesma coisa, que ele iria, mas enviaria o Espírito dele, ele receberá do que é meu e vos dará, ele não só habitará convosco, mas estará em vós. E aí eles ficaram tristes, e o que é que Jesus diz? Não, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá para dentro de vocês. Você me pergunta, você preferiria ter andado com Jesus 3 anos e 6 meses ou 3 meses, observando todo dia, comendo com ele, fazendo xixi ao lado dele, ficando na moitinha ao lado enquanto ele aliviava de um lado e eu do outro, ou ter aquela experiência da infusão, do regênesis de Paulo à porta de Damasco, quando o mundo renasceu. Ele usa essa expressão, essa metáfora, em 2 Coríntios, no capítulo 3, início do capítulo 4, pois eis que de trevas resplandeceu luz na iluminação da face, da glória de Deus, da face de Cristo, que foi o que ele conheceu. Então, Paulo não andou com o Jesus histórico, mas caminhou com Cristo eterno. Assim é Caio Fábio. Aí é muito para além. Assim é Caio Fábio. Por quê? Porque muitos consideravam Paulo, inclusive alguns apóstolos, você vê o Concílio de Jerusalém, que foi um embate gigante, consideravam Paulo como um herege, como um libertino, porque pregava para os gentios, e hoje a igreja brasileira tem, eu não falo no total, mas os líderes, vamos colocar, de boa parte da igreja brasileira, olha para o senhor e diz que o senhor é um herege, um libertino, e etc, etc, etc. O que acusavam Paulo. Exato. Então, em Romanos, em Coríntios 2. Vamos lá, vou perguntar para o senhor diretamente. Não seria muita prepotência do Caio falar, sede meus imitadores como sou de Cristo? Eu não preciso isso, eu tenho os 4 evangelhos, eu ensino todo dia, e as pessoas veem que eu sou imitador de Deus em Cristo Jesus a partir da minha mulher. Uau! A partir da minha mulher.
que vai assistir esse programa aqui. Uau. E eu teria que ser o hipócrita dos hipócritas para dizer isso para minha mulher, para os meus filhos, para os meus netos que me veem todo dia, quem convive comigo. Então, eu não tenho medo de botar a cara e dizer, pode olhar para mim, porque eu estou olhando para Cristo. E as pessoas que convivem comigo e olham para mim, veem Jesus sem eu precisar abrir a boca. Tem gente se convertendo para todo lado que me procura sem eu ter jamais encontrado o indivíduo, nem nada, me procuram e dizem, me batiza, por favor. Gente que não vai botar o pé dentro de uma igreja jamais, porque não suportaria. Mas você começou falando de cristianismo e mudou para cá. O cristianismo é um estelionato promovido por Constantino no IV século. E é o pior inimigo do Evangelho de Jesus, porque desde o IV século que a gente teve foi cristianismo no mundo. Cristianismo é uma potestade espiritual, como todas as demais religiões. É pesado. Pesado, mas é verdade. Nós tivemos, durante esse tempo todo, pessoas seguindo, buscando e encarnando o Evangelho como podiam, no meio da sua geração. Aí tem um outro aspecto, que ninguém, todavia, é muito melhor do que a sua própria geração. A gente tem os nossos condicionamentos geracionais. A bênção, por exemplo, de viver num tempo tão horroroso como o nosso, é que, paralelamente a esse tempo, a gente tem acesso, quem quer, quem gosta, quem busca, encontra, acesso aos conhecimentos mais extraordinários que a maioria dos cristãos nesses últimos 2000 anos não tiveram. Eu sou da cristianismo, o cristianismo é uma praga. É um estelionato. É um estelionato do Evangelho. De modo que o pior inimigo do Evangelho é o cristianismo. Mas eu sei disso há 50 anos. Faz meio século que eu digo isso, eu não estou dizendo nada novo. Nada novo. Antigamente eu dizia a mesma coisa e não acontecia nada porque eu falava de dentro da instituição. Na hora que eu vi que a minha permanência dentro da instituição e até como presidente da Associação Evangélica Brasileira só estragava ainda mais os evangélicos, porque tudo que eu dizia, eles diziam, que coisa maravilhosa, linda, meu Deus, que homem de Deus, e tudo mais, mas e ele é nosso. Aí eu falei, ele é nosso, é que faz com que eles não ouçam nada, porque sob o argumento de que eu pertenço ao grupo, eles dizem, ele fala por nós a verdade de Deus, que a gente nem quer falar, nem viver, nem encarnar, nem nada. Chegou uma hora que eu disse, eu vou sair dessa história e vou falar de fora, como os profetas de Israel, que eram todos marginais religiosos. Você sabia disso? Todos eles. Com exceção de Isaías e de Ezequiel, que tinham um pé no sacerdócio. Os outros todos não eram sacerdotes, nem eram pessoas do templo. Viviam na marginalidade, eram todos João Batistas da sua geração. Viviam no deserto, nos antros, nos lugares afastados, apareciam, falavam e saíam, e foram os provocadores apavorantes de Israel, e nenhum deles morreu de morte morrida. Todo mundo foi executado. Por isso que Jesus faz aquela declaração profética tão violenta em Mateus 23, dizendo, os seus pais, os vossos pais, matam os profetas, e vocês, sem mudarem, sem se converterem, sem assimilarem e aprenderem a mensagem dos profetas, constroem-lhes estátuas, túmulos, colunas e votam moções em favor deles só para aplacar a maldade dos pais de vocês, que continua a ser a mesma praticada por vocês. Então, enquanto eu estava dentro, eu dizia exatamente tudo que eu digo fora. Mas quando eu dizia de dentro, eles só diziam, que profeta de Deus. Quando eu larguei, eles ficaram com aquela síndrome de uma mulher magoada, sofrida, que se sentiu largada e que passa a odiar traída, né? aquele a quem eles mais amavam. E aí, tudo que havia de bom em você, eles transformam em denúncias contrárias. Então, eu estou com a
casca, meu amigo, eu sou pré-dinossáurico. Eles morreram, mas eu sobrevivi. Minha casca é muito grossa e o que eles fazem em mim não dói absolutamente nada. Então deixa eu entender, Caio, na sua visão, quem era Jesus? Deus. Eu preciso entender. Encarnado. Jesus. O Cristo eterno. A essência de Cristo para você, o que era? Cristo. Porque o cristianismo ele mostra um Jesus. Cristo é Deus. Ele mostra um Jesus diferente, não é? Um Jesus mais institucional. Quem? O cristianismo mostra um Jesus mais institucional, mais religioso, mais sistêmico. Se não é o Jesus do Evangelho, não é Jesus. Então, é um diabo, eu sei que é uma farsa, eu sei que é uma pergunta existencial. Máscara, eu sei que é uma pergunta existencial, mentira. mas quem era Jesus? Quem é Jesus em sua essência, Caio? É Deus. Deus com altura, Deus com suor, Deus com carne, Deus com organismo. É o Cristo eterno, o Cristo é Deus. É o Deus chamado de o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, é o Cristo. E o Cristo é eterno. Jesus é que nasceu há 2000 anos atrás. Jesus nasceu na história há 2000 anos atrás, como Paulo disse, o Cristo é eterno. E Jesus? Aos Gálatas. Então, desculpa, Jesus tem 2000 anos de idade. O Cristo é eterno. O Cristo se manifestou antes da encarnação de Jesus. Isso dá um nó, Caio. Isso dá milhares de vezes. Aquele anjo do Senhor com A maiúsculo do Velho Testamento é o Cristo. O da fornalha era o Cristo. É o Cristo. O da cova era o Cristo. É o Cristo. Isso você está falando do Velho Testamento, que é um negócio recente, de alguns poucos milhares de anos para cá. Eu estou falando do Cristo antes de haver Velho Testamento, e o Jesus antes de é o haver Cristo Torá, encarnado. Antes de haver religião, antes de haver divisão de nação, antes de qualquer coisa, antes de haver hominídeo, antes de haver universo, antes de haver átomo, próton, nêutron, quartos, antes de tudo. Tudo isso é nele, nasceu dele, é para ele, e nele todas as coisas subsistem. Podemos dizer, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que Jesus é a essência de Cristo humanizada? Ele é a manifestação de Deus absoluta aos homens e eu não preciso filosofar. Está escrito em Hebreus no capítulo 1 e em Paulo, em Colossenses do capítulo 2, em Filipenses. Está escrito abundante, rasgado e chocantemente na Bíblia. Em Hebreus está dito, pois ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata da glória. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Por isso a carta aos Hebreus diz que todas as coisas ficaram obsoletas, esclerosadas e perderam a validade. Elas eram sombra, arquétipo, metáfora, ilustração, arquetipia do que viria. E Jesus é a expressão. Ou seja, antes você tinha a caverna de Platão. O pessoal só enxergava sombra. Moisés só tinha sombra para projetar. Mas ele mesmo disse, depois de mim virá um outro que lhes dirá todas as coisas como devem ser. Ele sabia que o que ele estava dizendo e dando tinha uma relatividade e tinha tempo de durabilidade. Mas Jesus veio e quando perguntaram a ele lá em Mateus 5, ele falou, vocês pensam que eu vim para descumprir? Não, eu vim cumprir toda a lei e os profetas. Só que ele cumpriu. Ele foi o único que cumpriu. Moisés não cumpriu a lei de Moisés. Moisés transgrediu a lei de Moisés antes da lei, depois da lei, durante a lei. Transgrediu geral. Nem entrou na terra prometida por transgressão. Há algo mais profundo do que a lei, que era o temor de Deus no coração, que não estava escrito em lugar nenhum, mas nós somos um flagrante divino para Deus, e Deus viu a arrogância do coração de Moisés. Deixou a água sair da rocha, mas disse, olha, meu filho, bebe dela aqui, porque do outro lado em Canaã tu não vais entrar. Agora, assim como qualquer outro, ninguém cumpriu essa lei. Todos foram transgressores dela. Aí vem Jesus e disse, eu não vim para outra coisa, eu não vim destituir. Não vai cair nem um i, nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Aí ele vai à cruz e o que é que ele diz? Quando João Batista, antes disso,
vai batizá-lo, e ele chega e diz, pode me batizar? João diz, eu não, tu é que precisas me batizar. O que é que Jesus disse a João? Batiza-me para que se cumpra toda a justiça. E ele foi, aí vem a cruz. E na cruz o que é que ele diz? Está cumprido. Consumado. Está tudo pago, está tudo consumado, tetelestai, acabou. Aí vem Paulo e diz o quê em Colossenses, no capítulo 2? Diz que ele é o cumprimento de todas as coisas e que na cruz o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças as quais nos eram prejudiciais foi inteiramente rasgado e encravado na cruz, onde Cristo despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa é a mensagem de Paulo, é a mensagem do escritor de Hebreus, é a mensagem de todo mundo que entendeu Jesus. Só não é desse povo que tem Bíblia, mas não lê. Tem pregadores atrás de púlpitos. O púlpito é mais santo do que o cara que está atrás dele.